Olá, sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. A Natureza é o único livro que oferece o conteúdo mais valioso em suas folhas. E esse Puxando Conversa vamos aprender a importância da leitura. Bora puxar conversa? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. Eu sou Maria Clara, do Terço das Crianças Puxando Conversa. Estou aqui com a Lavínia, com a Simária, com os entrevistados Dalma e Diego, com o tema A Importância da Leitura. Bora puxar conversa? Quais são as importâncias da leitura? Bom, a importância da leitura é uma porta aberta para o mundo. Por quê? Porque cura o mal de Alzheimer, ansiedade, angústia, relaxa os neurônios. Pode ver que as pessoas que lêem é mais feliz, mais satisfeita e de bem com a vida. Sabe tomar decisões, são pessoas realizadas bem na sociedade e bem sucedida na vida e mais humana. Concorda? Pode complementar? Pode. Boa noite, nós estamos aqui reunidos, né? Para apresentar, né? Dalma, eu chamo Diego, Lavínia, Silmara, Lavínia e Maria Clara, né? Isso. Tudo que a minha mãe complementou aqui, né? A questão da educação, né? Da leitura, ela é muito importante, ela te projeta para espaços nunca imagináveis. Eu falo porque a gente viaja através do livro sem sair do lugar. Então, hoje, um dos maiores incentivos que eu acho que todas as crianças deveriam ter ainda é um incentivo à leitura. Podemos ver que recentemente iniciou o ano letivo escolar. Na verdade, o que deveria ser feito para incentivar os alunos a criar o hábito da leitura? Criar o cantinho da leitura na escola, o varal, e levar livros até a sala de aula, biblioteca, porque do pré, da educação infantil que pega o hábito à leitura. E os pais, muitas das vezes, trabalham, nem tem tempo para observar que os filhos ainda não teve o acesso a um livro em casa. Somente a escola poderá recuperar o que não foi feito em casa, que não foi por falta de oportunidade, é porque os pais não tiveram tempo, talvez, né? Levar a criança à leitura de um jornal, de uma revista, de um anúncio, de uma placa que veio na rua. Tudo é interessante para o início de uma leitura na escola. Pode complementar? Pode complementar. Eu concordo com tudo que ela, né, que ela falou, mas eu acho que hoje o principal foco de incentivo à cultura é a diminuição do uso de celular. Estimular mais a leitura. O celular, aqui eu estou com o exemplo de um tablet, né, você pode fazer leitura, mas é dispersivo. Você está lendo aqui, aí você sai daquela tela, vai para outra e você perde o foco da leitura. Então, eu ainda sou adepto ao livro tradicional, porque o celular hoje está dispersando a leitura, fazendo com que há um desinteresse da leitura. Então, a volta do livro tradicional através de incentivo pelo professor, né, que nós estamos esquecendo a figura do professor importantíssima, voltar ao uso do livro tradicional. Como fazer isso? Através de bibliotecas. Incentivar o aluno dentro da escola a procurar a biblioteca e fora da escola, bibliotecas municipais, que, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem uma biblioteca muito boa, com acervo de livros muito grande, ou seja, tem literatura de todos os gostos, ou seja, gratuito. Então é o mais importante, porque livro no Brasil ainda é caro e o acesso, né, ainda é dificultado para muita gente. Lá na biblioteca, você tem o direito de pegar ele semanalmente, 7 dias, né, mãe? 7 dias. Lê o livro, atrasou um pouquinho, paga uma multinha ali de alguns centavos, mas quem é bom leitor lê um livro num dia e acaba entregando no prazo correto. E eu acho que o incentivo à leitura é esse.
diminuir o uso de telas. Vamos voltar para o livro tradicional. Talma, porque atualmente a maioria dos cristãos não tem o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia, eu acho que tem que ser iniciativa começando em casa, com os pais. Sabe por quê? É claro que uma criança não vai lá e começa a abrir uma folha de uma Bíblia e ter uma leitura. Então, os pais é o primeiro pontapé. Porque se os pais começar a ler, não precisa ler muito na Bíblia. Abra uma página, um pedacinho que seja lido da Bíblia todos os dias. É claro que os filhos vão pegar o hábito e aí começa a leitura da Bíblia. É assim que começa. Eu acho também, né, interessante esse incentivo. Tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. Mas hoje a minha visão sobre a Bíblia, que eu falo assim, eu mesmo, experiência pessoal, eu queria ler mais a Bíblia, mas por falta de tempo, que é um dos empecilhos, que muita gente não lê por falta de tempo, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar de casa. Mas a Bíblia, por ser um livro grande, a pessoa já bate o olho e já fala, nossa, mas são mais de 1000 folhas, como é que eu vou ler isso? Uma opção que eu vi há pouco tempo, que achei tão interessante, foi a Bíblia em audiovisual. Você escuta trechos. E você escutou, vou dar um exemplo, a caminho do trabalho, você pôs um foninho e escutou aquele trecho e tal. Gerou alguma dúvida? Você quer ver se é aquilo ali mesmo? Vai na Bíblia física e complementa. Então, assim, é uma experiência legal, né, que é uma forma diferente, né? E não somente a Bíblia física, né? Você pode escutar, você pode... Hoje já tem audiovisuais, que você põe... O Cid Moreira, né, fez a Bíblia, narrando a Bíblia. Isso. É muito interessante, né? Eu acho que muitas das gerações mais novas talvez nem conheçam, né? E a Bíblia, eu creio que hoje ela o não acesso a ela pelo tamanho principalmente da letra, por ser uma letra pequena, se torna um pouco desinteressante de ler, né? E é algo que tem opções para deixar ela mais atrativa, né? Eu falo isso porque eu tenho uma Bíblia aqui em casa, né, mãe? Desse tamanho, é grande, é pesado, então é um livro que eu tenho que sentar para ler. Ou seja, não é toda hora que eu posso pegar, não é um e-book, né, de bolso que eu... Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, ó, gente. Eu até abri aqui para vocês verem, ó. É petitinha. Eu estou lendo, entendeu? Mas é uma forma diferente de ler. A leitura pode ser considerada uma prática social? Com certeza. Sabe por quê? A leitura, seja ela de um jornal, seja ela de um livro, de uma revista, de um anúncio, todas é uma bagagem cultural. E com isso, leva a pessoa a criar o hábito de dialogar, de ver um mundo diferente. E outra parte mais interessante é que, através da leitura, você está apto a estar vivendo em sociedade, em comunidade. Seja na escola, numa leitura seja não individual, que seja uma leitura que o professor fala, todos vão fazer essa leitura. Através de um contato que a gente lê, por exemplo, no caso dos vereadores, tem lá o secretário que faça a leitura, todos estão ouvindo ali. Então, sim, é em social. A leitura é vida social. Isso é uma prática social muito importante, porque assim, eu vejo, né, a gente que lida com muitas pessoas, né? Quem lê, raciocina. Quem raciocina vai passar para trás. Então, eu vejo que a leitura hoje, assim, se você tem alguma dúvida, até eu falo assim, hoje o Dr. Google, né? Tudo que você tem dúvida, ó, quero saber se amanhã, se esse eclipse lunar vai ser diferente do que já teve. Você abre, você lê. Então, se você leu, você não é passado para trás, porque você vai comparar diversas literaturas ali, ó, eu vi num site que é isso, vi no outro que é isso, vi num livro que é isso. Um livro muito
muito antigo, que alguém, acho que muitos aqui não conhecem, eu li muito, que é a Barça, né? Que não tinha Google, né? Tinha a Barça, era a enciclopédia, né? Que acho que muitos nem conhecem essa palavra, né? Enciclopédia, entendeu? E você lia, ou seja, ia lá, consultava com alguém, você tirava vários pontos diferentes de conhecimento e você errava menos, porque o conhecimento não te deixa errar, entendeu? Eu falo assim, me desculpa o pessoal da matemática, mas o pessoal que lê é mais esperto, viu? Com certeza. Quais habilidades uma pessoa pode adquirir com o hábito da leitura? Quais as habilidades? Olha, pode ampliar os novos horizontes, reduzir o preconceito e também mais criatividade. Por quê? Porque imagina algo que a gente gosta mais de ser interessante na vida da gente. Aí você pega o hábito, né? No caso, uma leitura. Um livrinho infantil da A Branca de Neve, um livro que a gente tem mais contato, você pega, começa a ler por aí. Começa pelo um livrinho mais fácil, daí a pouco você já está lendo um conto, daí a pouco você já está pegando um poema e vai adquirindo o hábito e pegando uma habilidade mais profunda no que diz respeito à leitura. É algo satisfatório. Esse hábito da leitura, ele amplia a nossa vida, né? A ser mais útil na nossa imaginação. Quem lê, ele desenvolve a mente, o raciocínio, né? Ele é uma pessoa mais alegre, feliz. Tem hora que ele pode ter uma habilidade, quando você pega um livro que é um livro assim muito emocionante, a gente chega até a chorar. Então, é importante a leitura. Só complementando, a pergunta é quais habilidades que a leitura pode... eu fui raciocinando aqui, eu perdi um pouquinho o foco. Eu também perdi. Quais habilidades uma pessoa pode adquirir com o hábito da leitura? Então, o meu ponto de vista com a leitura é o seguinte. Se eu leio, eu tenho que adquirir conhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo muito tradicional que está acontecendo aqui na nossa região. Há 30 anos atrás era muito comum alguém fazer a capina com a enxada. Mas alguém que não queria enxada, por quê? É um serviço braçal, um serviço mais digno que qualquer outro, né? Alguém estudou e pensou, levou a leitura e falou, eu posso fazer com que essa enxada seja motorizada e que faça a mesma capina e que possa trabalhar por mim por 10 pessoas e eu só tomar conta daquilo ali. Então eu vejo que a habilidade do conhecimento, da leitura, ela te projeta isso. Ela vai te fazer sofrer menos. Entendeu? Eu falo assim, dentro da área médica, o médico, a função do médico é aliviar o sofrimento. Muita gente, a cura, gente, quem faz é Deus. O médico, ele age para aliviar o sofrimento. E para isso ele tem que estudar para usar, eu posso usar tal medicamento que vai aliviar tal coisa. Então, as habilidades do conhecimento da leitura são essas. Ela vai te propor uma vida mais tranquila, na qual você vai ter um desgaste menor, que você vai ter que raciocinar. E a leitura, ela promove isso, o raciocínio. Ou seja, você pensa mais e maior. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a habilidade maior da leitura é essa. Viu? Só lembrando, o público, que a gente às vezes está falando umas palavras mais complicadas, mais complexas do dia a dia que a gente usa, é mais ou menos para faixa etária de 18, 20 anos, né? Sim. Entendeu? Porque às vezes a gente usa algumas palavras, né,
igual eu usei a palavra agora há pouco, enciclopédia, acho que muita gente não vê falar dessa palavra mais. Diego, atualmente vemos que você exerce um cargo na política e que faz parte do projeto Academia das Letras, onde vemos que muitas pessoas de Boa Esperança têm poucos conhecimentos sobre a academia. Então, queríamos saber quando a Academia de Letras se iniciou. Ó, a academia ela começou aqui na cidade, foi, se não me engano, no ano, eu vou até confirmar que eu estou lendo até um artigo sobre a academia, que eu falo assim, tudo que a gente pensa, a gente tem que registrar, a gente tem que pôr no livro, por isso o ato da leitura. E aqui eu estou lendo um livro a respeito sobre a academia. A academia ela foi fundada em 1998, acho que muitas aqui ainda não tinham nem nascido, né? A academia esse ano ela fez 25 anos e ela foi fundada pelo José Lourenço Leite Naves, que foi um ex-prefeito aqui da cidade, que ele tinha uma visão muito bacana sobre conhecimento. Vamos juntar pessoas que gostam de ler. Na época não tinha computador, gente, então era livro, entendeu? Vamos juntar pessoas que gostam de ler, que gostam de propagar o conhecimento. Porque é o seguinte, o maior prazer que eu tenho é ganhar um livro, ler e passar ele para alguém. Porque esse livro, na minha estante, ele não tem valor nenhum. Agora, um livro que eu posso emprestar para alguém, ele tem um valor muito maior. E aí é o seguinte, a academia ela surgiu nesse contexto, pessoas da época que tinham o hábito de ler, mas o intuito maior da academia ter surgido é incentivar novas pessoas a publicarem mais livros. Lembrando que a academia ela não atua somente na questão do livro, ela incentiva a questão da cultura, da música, entendeu? Das artes, né? Nós temos hoje dentro da academia pintores, artistas plásticos. Então, a cultura ela abrange muito mais que só a leitura e o livro, viu, gente? Então, é nesse sentido que surgiu a academia, viu? Quando surgiu a academia, eu fui a primeira funcionária a entrar na Casa da Cultura e fazer parte. Então, naquela época, era a utilidade de enciclopédia, Delta, Júnior e a Barça. Então, as crianças chegavam lá, as crianças que eu digo de quinto ou nono, oitavo ano, da oitava série. Então, a gente tinha que ajudar. Abria a enciclopédia, ou a Barça, ou a... E a gente ajudava as crianças a fazer o resumo, que eles não sabiam. Então, muitas das vezes, eu sentava ao lado do aluno, que chegava, e ajudava a resumir. Tá? E dava os primeiros pontapés, como diz, vai usar a Barça ou a Delta, o resumo, uma resenha, isso tudo foi, a gente ajudava na Casa da Cultura, ali na biblioteca. Nessa época do Zé Lourenço, foi o primeiro serviço que eu tive na biblioteca e na Casa da Cultura. Eu só complementava, que é muito importante o pessoal saber. A academia ela surgiu também porque nós temos uma Casa da Cultura, ou seja, tem um local físico que abriga uma biblioteca, né? E através dessa biblioteca tem um acervo grande e tem a Casa da Cultura, promove ações culturais. Muita gente não sabe de Boa Esperança, mas o antigo Festival da Canção de Boa Esperança, que hoje é o FENAC, as inscrições, quando não tinha internet, eram feitas por telefone e eram feitas na Casa da Cultura. Então muitos músicos ou tinham que ligar, que nem quase ninguém tinha telefone, ou mandar carta, né? Carta. Eu muitas vezes recebia carta. Ó, a gente tá falando de escrita, de leitura. Na carta. Existia carta, não tinha e-mail, né? Era carta. Não. Entendeu? Então surgiu desse contexto. A Casa da Cultura promoveu, ela abrigou a academia com uma sede física. Hoje a gente tem uma sala lá dentro da Casa da Cultura que funciona a Academia de Orelhas de Letras, entendeu? Ou seja, aqueles que se propõem a incentivar a cultura tem um espaço, é uma sala na qual ficam as publicações, ficam os livros, e é um local que eu indico a todos conhecer, que é um local público, né? Todo mundo tem acesso e é um lugar bacana de se conhecer, viu? Qual é o valor da leitura? Não tem valor, porque um bom livro não tem preço. Eu falo, a leitura, quem nunca ficou louco para, tal autor vai lançar um livro sobre tal coisa, né? Livro, eu vejo hoje, ainda é caro, não é uma coisa de muito acesso, mas está democratizando. Hoje, pela internet, você consegue ter o livro digital. E assim,
uma leitura boa ela não tem preço. Não existe um valor financeiro. O conhecimento ele pode te propor, né, algo inimaginável, entendeu? Não existe preço. Eu falo que a leitura me trouxe um grande feito na minha vida. Nós somos do Orense, né, de Boa Esperança, então quase todo mundo que já ouviu falar do Nelson Freire, que foi considerado um gênio na música, porque tocar uma sonata com 3 anos de idade, muitos com 3 anos de idade estão aprendendo a falar. Ele tocou uma sonata, ou seja, ele fez uma apresentação ao vivo para muitas pessoas. E a leitura, um dia eu estava na biblioteca, minha mãe trabalhava lá, eu tive o prazer por ir lá, pegar um livro e conhecer ele pessoalmente. Então, a leitura, né, me levou a isso. Fora os saraus, os festivais mesmo, né, que a gente participou de muitos festivais, me abriu muitas portas, mas tudo começou na leitura. Exato. A leitura ativa os neurônios. Quem lê muito é uma pessoa feliz. Ajuda na concentração porque ativa a memória e também aprimora a escrita. Quem lê muito, com certeza, vai ser um bom escritor. E vai dar um resultado bom no vestibular. Porque a pessoa que lê muito, ela está capacitada. Eu tive o prazer de acompanhar ali na Biblioteca Pública Municipal Hilda Vilela Freire, muitos alunos que concluíram o ensino médio e que passaram em vestibular. Hoje é médico, dentista, escritor, são todos profissionais. Tudo graças à leitura. Porque chegava ali, eles me perguntavam, hoje chegou um bom livro para leitura? Que a gente tinha muita doação. Aí eu apresentava os livros, logo eles pegavam um livro, levavam para casa, lia, e tinha outra. Eles chegavam, eu na mesa já perguntava, será que leram mesmo os livros? Aí eu falava assim, me conta um resuminho desse livro aí, para me ver se realmente eles tinham lido. Realmente, eles falavam um pedacinho do livro e eu via que eles tinham resumido o livro, tinham conseguido ler o livro. Eu vi muita cena que eu comecei a frequentar a Casa da Cultura por causa da minha mãe que trabalhava na biblioteca, 4, 5 anos de idade, né, mãe? Pelo menos. Mas não só ela, como todos que trabalharam ali, um dos fatos mais importantes que eu recordo dentro da biblioteca é o pessoal que trabalhava lá com minha mãe, pegar o livro e pôr na mão da criança. Porque às vezes o pai quer que a criança lê, mas ele não põe o livro. E o outro fato importante que eu não esqueço, pegar na mão da criança para ensinar ela a escrever. Porque se ela sabe escrever, ela sabe ler. Então, assim, foi muitos e muitos, quantos, né, mãe, que o pessoal, você falou assim, não, daqui, vem cá, deixa eu te ensinar a desenhar, a letra A, ó, é uma bolinha, a letra B. E através disso, ó, tem que ler aquela coleção Vagalume, né, mãe? Nossa. Quantos a gente leu, era uma coleção muito boa, eu nem sei se tem mais. E assim, eu creio que hoje falta isso, porque a criança já nasce com o celular na mão, então está faltando alguém para ir lá e ensinar. E outra coisa, ter o hábito da leitura e o gosto, porque o hábito é algo que você faz todo dia, mas o gosto é algo que você não precisa ir lá fazer todo dia porque você já gosta. Então, por exemplo, eu gosto de ler um livro, na cabeceira do meu quarto já tem um livro, então todo dia eu sei que eu tenho que pegar, ler 2, 3 páginas, ou 2, 3 capítulos, né? Então, é um fato que a gente já tem habitual de fazer, entendeu? Portanto, quanto mais ler, mais se comunicar, além de aprimorar a escrita, desenvolve o raciocínio e facilita a concentração. A gente acha que a gente não tem capacidade, fala, esse livro é tão ruim, eu não vou gostar. A partir do momento que você sentir gosto pela leitura, aprecie o livro e tenha uma boa leitura, né? Como você disse, Diego, sua mãe levou bastante você para a Casa da Cultura para ler, que ela trabalhou lá durante 20 anos. Diego, queríamos saber o que o hábito da leitura agregou em sua vida. Tudo. Porque é o seguinte, através da leitura, vamos começar lá atrás. Sempre fui aluno de escola pública, nada contra a particular, que era excelente, mas
O ABC que tem na pública é o ABC que tem na particular. Depende da pessoa. Então, eu estudei escola pública, tenho um orgulho danado. Então, o que me ajudou a pessoa de eu? Através da escola pública, eu ia de manhã para a escola, à tarde para a biblioteca, complementava a leitura. No terceiro ano, é muito comum, na minha época já tinha o Enem, que é uma prova para entrar na faculdade. Eu prestei o Enem e eu tive uma boa nota porque eu tinha o hábito da leitura. Essa prova me projetou para um negócio chamado ProUni, que é uma bolsa que o governo federal disponibiliza para quem tira boa nota no Enem. Dentro da faculdade, eu já estando cursando odontologia, com o hábito da leitura, me projetou, assim que eu saí da faculdade, a ganhar uma bolsa de pós-graduação. E hoje eu já atuo, né, continuo lendo, como vocês estão vendo aqui. Hoje está um pouquinho diferente, que é um livro digital, mas estou lendo. E na minha vida, a leitura fez essa diferença. Porque se lá atrás eu não tivesse o hábito de ler, talvez sim, eu poderia galgar grandes coisas, mas com a leitura tudo ficou mais fácil. Assim, portas foram se abrindo com mais facilidade. Por exemplo, eu vou prestar o vestibular em tal lugar. Não, peraí, se eu fizer o Enem e tiver uma boa nota, não precisa eu ir lá viajar 500 quilômetros para prestar a prova. Eu posso fazer uma prova bacana, dedicar para o Enem, e essa nota boa que eu tirar, me levar para um curso superior na onde eu quero. Entendeu? Esse foi o foco. Eu acho que a leitura, o principal foco foi esse. Ela me projetou. Automaticamente, eu estando trabalhando, né, profissional de odontologia, a leitura me convidou a conhecer um pouco mais da política. Foi aí que eu entrei no diretório de juventude. Entendeu? A gente participou de polícia de juventude, né, estando jovem, e através da juventude, eu fazia parte da juventude do MDB, né, que é o Movimento Democrático Brasileiro, eu fui convidado a participar das reuniões, porque eu lia muito, então eu nem sempre concordava com o que alguém falava. Eu falava, olha, eu tenho um posicionamento diferente, eu penso diferente, e você tem que respeitar o meu posicionamento, porque eu estou embasado em alguma coisa que eu li e tal. E através disso eu comecei a frequentar as reuniões, surgiu a oportunidade de ser candidato, e aí eu hoje sou vereador, né? Estou começando uma carreira política, sem abandonar a odontologia, que é a minha profissão. Política não é profissão, gente. Você está num cargo, mas profissão mesmo é a minha de dentista. É o que eu escolhi fazer por 30 e tantos anos. Entendeu? Eu estou vereador, é um período só. Agora, a carreira é a vida toda. O Diego, ele começou a ler livros, ele ainda não tinha nem entrado no pré ainda. Ele ficava com a babá em casa e nas férias a babá não tinha, ou eu tinha que levar ele para a biblioteca. E ele iniciou a pegar livrinhos lá, e eu dava uma mãozinha, ele ia emendando as letrinhas, e ele começou a ler sem até entrar na escola, com a minha ajuda, e com os livros da biblioteca. O conselho que eu dou para as novas gerações: vamos diminuir um tempinho da televisão. Em vez de ficar a manhã toda na televisão, fica só um pouquinho, pega o livro, dá uma lida, fica um pouquinho menos no celular. Eu acho que o caminho é esse, viu? Uma dica que a gente dá pro pessoal, porque eu falo assim, eu sempre consegui dividir o tempo. Ou seja, eu assistia a televisão, sim, mexia no celular, sim, na época não era tão moderno quanto os de hoje, mas eu lia. Eu falo assim, hoje a gente, não, depois eu leio, na hora que der tempo eu leio. Amanhã eu tenho a prova, amanhã eu pego, à noite eu pego o caderno para amanhã eu fazer a prova. Não, gente, vamos preparar antes. Chega um tempinho ali, dá uma lida. Leia qualquer coisa. Eu lia papel de pão. Qualquer coisa que tenha alguma coisa escrita, deixa eu dar uma lida ali. Entendeu? Bula de remédio, gente, tanto que é chato ler bula de remédio, mas é interessante, você aprende alguma coisa com a bula. Então, qualquer coisa que tenha alguma coisa escrita, pega para ler. Eu falo assim, vai te indagar na cabeça alguma coisa. Por exemplo, você lê qualquer coisa, mas por que é aquilo? Deixa eu procurar mais. Deixa eu pegar um livro, deixa eu tirar a dúvida. Eu acho que assim, está faltando hoje no pessoal pesquisar. O pessoal já está pegando tudo mastigado, o raciocínio pronto. Vamos pensar um pouquinho, vamos, né, gerar um pouquinho de dúvida. Às vezes o que eu falo, mas fulano falou, não concordo com aquilo lá. Deixa eu ver se é diferente.
eu acho que pesquisar um pouco mais, viu? O Diego, eu descia para o serviço, eu parava nas placas, Diego, lê para mim. Ele lia a plaquinha. O Diego, essa placa do carro, lê, de onde é esse carro? Aí ele lia, e foi incentivando a leitura e cada dia mais. Portanto, todos os dias o Diego lia um livro. Eu vinha da biblioteca, já trazia um livro para ele ler à noite. No outro dia eu já levava o livro. Ele lia e eu lia também. Você sempre foi uma leitora muito... Ele lia. À noite eu chegava em casa, eu trazia um livro, não muito pequeno, muitas leituras, mas em poucas páginas, eu lia e ele lia. Eu falava, amanhã ela devolve o livro, eu pego outro. Isso foi até enquanto ele foi para a faculdade, porque durante o tempo que eu trabalhei na biblioteca, pode ir lá e olhar os livros lá. Está meu nome e o nome dele. Todo dia um livro em casa. Quem são os fundadores da Academia de Letras? Ó, o principal foi o Zé Lourenço Leite Naves, que foi ele foi um prefeito muito atuante aqui na cidade, né? Outro que ajudou muito, além do Zé Lourenço, eu até anotei os nomes aqui, porque são nomes grandes, né? Foi o senhor Mário Oliveira Moscardini, que ajudou muito, né, na época. Tem um também que ajudou muito, que eu recordo muito, ele foi... eu vou lembrar só o nome dele, que é o nome... Eu falo, são pessoas que eu não tive o prazer de conviver com elas, né? Porque a academia já existe há 25 anos. Foi o Zé Lourenço que foi o presidente, o Mário Moscardini, se não me engano, foi um dos diretores, e teve aquele mãe que foi até deputado, é o Geraldo Freire, né? Comendador Geraldo Freire. Eles foram os pioneiros na academia aqui na cidade. Geraldo Freire foi uma das pessoas que levou o nome de Boa Esperança a nível nacional, porque há muitos e muitos anos, né, ele saiu de Boa Esperança com a ideia de ser deputado em Brasília e foi um dos deputados bem votados, entendeu? Então, assim, ele levou o nome de Boa Esperança a nível nacional num período de redemocratização, ou seja, ele participou daquele processo que você não tinha o direito de escolher, entendeu? Ele foi uma das pessoas que estavam lá em Brasília, que em 88, se não me engano, o pessoal, né, não era nem nascido, né, teve o direito de votar, que eu acho assim, quem tem que escolher é a pessoa. Por exemplo, hoje essa geração já pode escolher, antigamente não podia escolher. Já chegava pra gente pronto e você tinha que, entendeu? E o Geraldo Freire foi uma das pessoas fundadoras da academia que gerou essa democratização, né. Hoje a academia ela é conduzida pelo Dr. Denilson, né, ele é um advogado muito conhecido aqui na cidade, pessoa exemplar, leitor ávido. Ele tem uma das maiores bibliotecas particulares que eu conheço, na casa dele. Ele lê muito. E ele tem todo o acervo da academia porque ele acompanha a academia desde a sua fundação. E teve N pessoas da sociedade que ajudaram a academia, entendeu? Hoje a academia está indo muito bem, ela teve um período esquecida, porque essa era de informação da tela, muita gente optou pela tela e esqueceu do livro. Agora que a gente está reativando a academia, por quê? Leitura é importante, tem muito conhecimento que está guardado numa estante, não está digitalizado ainda. Então a gente tem que buscar esse conhecimento. Tem muito livro bacana que foi escrito, que tem conhecimento, né? Eu falo assim, a medicina hoje, eu atuo na área médica, ela usa conceitos de Hipócrates que foram pregadas 5, 6 mil anos atrás. Mas por que usa hoje? Porque alguém foi lá pegar o livro dele. Entendeu? A leitura. Ou seja, o livro está praticamente desfeito, né? Porque é muito tempo, mas algum conceito ali que ele escreveu serve na atualidade. E qual é o objetivo principal da leitura? Da leitura, o objetivo, o conhecimento. Através do conhecimento, eu até brinco, você pode tudo. O conhecimento não te barra nada. Por exemplo, se o homem quis ir à Lua, alguém teve conhecimento e falou, ó, você pode entrar nessa lá e lá. Foi feita a pesquisa, comprovado que você podia. Eu creio que agora o próximo passo é Marte, né? Então, eu acho que não tem limite. Tem conhecimento. Alguém não foi ao Sol porque sabe que lá as temperaturas são altas, mas alguém estudou isso. Entendeu? Aprender a ler,
ler para aprender. O objetivo da leitura é a diversidade, né? Quanto mais texto a gente conseguir ler, melhor a gente vai entender a leitura, a conclusão da leitura. Porque muita gente fala assim, li o livro, mas não entendi nada. Lê novamente, não é? Muitas das vezes já aconteceu no início da minha carreira, chegava muito aluno e falava assim para mim, olha, dona Dalminha, li o livro e não entendi nada. Não entendeu? Lê novamente. Agora eu já entendi, dona. E foi indo, é o hábito, é a leitura do dia a dia que a gente vai desenvolvendo e vai facilitar o conhecimento, a memorização, né? A interpretar. Porque se a gente não souber interpretar o texto, vai chegar um momento que na hora do vestibular lá, vai aparecer milhões de questões, a gente se não souber entender e compreender o que está escrito ali, não vai responder a questão. Então, a interpretação é importante. A pessoa tem que compreender a leitura ali para poder ter um bom resultado. Podemos ver que na nossa realidade são de pessoas alienadas por aparelhos tecnológicos, como celulares, computadores, videogames, etc. Como incentivar a leitura em uma sociedade tão alienada como essa nos dias de hoje? Escolher livros que gostem, né? Uns gostam de livros de poema, poesia, contos, né? Escolher uma leitura que seja saudável, gostosa. Começando uma leitura que seja, por exemplo, eu gosto de uma leitura na saúde. Adquira a leitura na saúde. As partes interessantes. Ou quer saber o que faz bem, o que faz mal, alimentação. Começa na leitura de livros que você se sinta bem, que goste, né? Aí, neste momento, você vai deixar o computador, o celular e vai adquirir uma leitura mais saudável, mais gostosa. Não estou dizendo que no computador existe leituras boas, sim. Só que a gente no computador, eu falo por mim, eu vou nos resumos dos livros. Eu nunca pego um livro para ler totalmente no computador. Vai na biblioteca, adquira um livro e lê ele primeiro, né? Porque muitas das vezes as crianças hoje vão no resumo. Já li o livro. Mas na hora que chega o vestibular, e aí? Eu concordo com o seu posicionamento, mas eu sou um pouquinho mais radical. Para incentivar isso, isso tem que começar da escola. Por exemplo, hoje eu estou vendo um manifesto aí para tirar o celular da sala. Ótimo. Isso. Porque se esse ato, você acordou, você está sonolento. Então, de manhã, é um período que você está acumulando conhecimento ali. Então, vamos diminuir o celular ali até umas 11 horas. Então, se começar na escola, gente, o intervalo, acho que continua ainda sendo 20 minutos, né? Sim. 10 minutos você come alguma coisa, 10 você mexe o celular. A aula hoje é o dia todo ou ainda é meio período ainda? A gente é meio período, agora não. Então, vamos deixar à tarde, depois do almoço, um tempinho para mexer ali, 2, 3 horinhas. Mas o que eu estou vendo hoje? O pessoal está mexendo o dia todo. Eu falo por mim, que aqui, eu estou com uma tela na minha frente. Então eu falo. Mas aqui, o que eu fiz? Esse momento da noite que eu estou mexendo. Durante o dia eu não mexi. Então, eu creio que o pontapé inicial é começar da escola, né? E para isso acontecer, a gente não faz nada que a gente não gosta. Então começa com uma leitura que agrada. Eu gosto de ler sobre esporte. Vai ler sobre esporte. Eu não vou ler sobre a ginástica da Turquia. Entendeu? Começa pelo... eu gosto de futebol. Vamos ver o que está na revista de esportes. Eu gosto de música. E lembrando que música também é uma válvula de escape muito legal, porque na música você tem que estudar, você tem que pegar livro e ler, entendeu? Então, músicas, a não ser que a pessoa toque por ouvido, né, que algumas pessoas têm, né, o ouvido
percepção musical melhor, mas vamos achar aquilo que agrada, em cima daquilo que agrada, estudar, entendeu? Porque é o primeiro passo para ter uma adesão à volta do livro. Se bem que eu acho que assim, muita gente reclama, mas ainda gosta de ler um livro ainda. Com certeza. Entendeu? Lá na nossa escola tem a biblioteca. Uhum. E toda semana eles vão chamar a gente, ou a gente vai lá e escolhe um livro e a gente tem as fichinhas. Aí a gente coloca o nosso nome e escolhe o livro que a gente pode pegar. Faz um resumo sobre o livro. Isso, no ó, final. já é o primeiro passo, mas eles chamam, né? Poderia vocês irem lá, né? Muitas vezes a gente vai, É. só que tem É. gente que só vai por andar, assim, matar a aula Isso. realmente. Tá vendo? É porque tá perdendo um pouco o interesse. A biblioteca ela tem que ser interativa, ela tem que chamar a atenção. Vou te dar um exemplo. A biblioteca nossa de Boa Esperança, o que é o interativo dela? Ela tem um museu, o Museu do Nelson Freire. Então tem algumas coisas que o Nelson Freire... Então muita gente vai lá para ler o livro, vai para conhecer o museu, ver o trabalho dele. Aí numa outra sala, estou passando spoiler para vocês depois vão lá. Tem os artigos, as partituras do Lamartine Babo, que foi outro que teve muita importância cultural na cidade. Então assim, tem que ser atrativo. Então a pessoa vai para ler um livro, aproveita, vê algo que da música. Então o que está faltando é ser um pouco atrativo. Lá na biblioteca não são livros ruins, são realmente livros de muita qualidade, do tempo Ótimo. atuais. Tem notícia, romance, tudo que Isso. imaginar. E outra coisa, tem que ser adequado para a faixa etária de vocês. Por exemplo, não adianta nada vocês lerem um livro de odontologia se vocês não praticam odontologia. Então tem que ser algo direcionado. Por isso que eu falei que na época que eu estava na escola, na época de vocês, eu lia muito a coleção do Vagalume, né, mãe? Que é uma coleção voltada e é tão interessante. Eu estimulo quando vocês puderem a pegar esses livros para ler. Pode ser qualquer outro, né? Eu falo assim, a Thaís gostava muito da coleção do Harry Potter, né? Harry Potter. Entendeu? E tem tantos outros. Hoje, como diz, a leitura sempre vai ter alguma coisa que te atrai. Viu? Quais são as ações da Academia de Letras? Ó, você tocou num ponto importante. Ó, primeiramente a gente reativou, ela estava parada, entendeu? A gente reativou a academia. Então hoje a academia funciona, nós temos 40 membros empossados, são considerados imortais. Por quê? O que é um imortal da academia? Ele contribuiu para alguma coisa, né, que foi relevante, ou seja, ele escreveu um livro, ele escreveu um poema, ele pintou um quadro, ele compôs uma música, ele publicou um artigo científico. Eu mesmo entrei pela cadeira que envolve música, política, né, que eu sou músico, política, e leitura. Embora eu ainda não tenha publicado, mas eu leio. Então, ou seja, eu estou sempre ligado a quem está publicando. E uma das ações foi a reativação. Fora isso, a academia ela promove encontros, ou seja, a gente faz um encontro ao sarau, cada um lê um poema de autoria, traz algum conhecimento que foi escrito. A academia ela propõe festival de contos, né? Sim. E o principal da academia, que eu acho que é o mais importante, é estimular os concursos de redação nas escolas, porque a gente está lapidando cada escritor fantástico que está nas escolas. Só que eu falo assim, faltava esse impulso nas escolas, porque assim, às vezes a pessoa escreve ali e tal, mas não tem ninguém que lê. E quem escreve para alguém ler. Entendeu? Então, só que às vezes fica carinhado, aí às vezes um professor vai lá e lê, você escreve bem e tal. Tá faltando isso. E a academia ela vem nesse contexto. E o último que eu até propus dentro da academia, né, que eu estou mais voltado para a música, é reativar os festivais de música estudantil, que estão praticamente parados. E tem muito artista, tem muita produção cultural parada na escola, entendeu? Fora isso, a gente faz encontros, a academia ela é um celeiro musical mesmo, assim, cultural, né, que eu falo. Tem muita coisa. Eu falo quando a gente fala nós, né, todo mundo, essa semana foi enviado por um membro da academia 2 curtas-metragens filmados aqui em Boa Esperança. Então, tem 2 filmes que foram
feito, é curta, né? 25 minutos cada um. E assim, é tudo produção que a academia está fazendo. Outra coisa importante, né, que a academia está produzindo, muita gente não sabe, o livro ele pode não ser somente escrita. Nós temos um acadêmico que ele está produzindo um livro de fotografias. Então, ou seja, ele chama Adriano, ele tirou várias fotos das paisagens do local e está produzindo um livro de fotografias que, assim, é um livro de imagem, mas é tão interessante porque aquela imagem leva ali a lembrar alguma coisa, né? Então, assim, é muita coisa, entendeu? A academia. O único problema é que a gente, como todo mundo, assim, tem que trabalhar, tem que estudar, a gente acaba não divulgando tão bem isso, por falta de tempo. A gente precisa mesmo, é uma falha da academia, divulgar um pouco mais, viu? Mas a academia está indo muito bem, viu? Agora, no nono ano, a gente tem um projeto muito legal que chama Atualidades. Ótimo. Que é a das histórias, geografia, história e português. E aí a gente tem que ler uma notícia do dia, anotar ela e tal, e aí a professora dá uma ficha, a gente anota o que a gente entendeu sobre essa notícia, o negócio que a gente viu, e guarda lá na escola, que aí óbvio, algumas pessoas podem ler, é exposto pela escola. Achei muito interessante. Uma dica que eu vou fazer para vocês que é muito importante. A notícia, consulte 3 fontes. Porque você vai ver se realmente aquilo ali aconteceu. Às vezes você pode pegar uma fonte que repassa uma informação de um jeito, outra fonte do outro. Então, se você tem 3 fontes da mesma notícia, hoje vai fazer sol. Eu vi nesse site que está falando que vai fazer sol, você tem 3 fontes diferentes, então você tem certeza que vai fazer sol. Entendeu? Então, assim, sempre faça isso. E muito importante, porque vocês trazem uma informação que às vezes a pessoa, deixa eu entrar num site para ver aqui, e ela esquece. Porque hoje, essas redes sociais, elas puxam muita atenção. Então, é muito mais interativo e atrativo ir lá ver foto do que lá ler. Então, a notícia, não, você tem que ir lá digitar, você tem que imprimir, ele tem todo um processo, né? E é muito interessante. Outra coisa que a academia está voltando a estimular, a leitura de jornal. Pode ser impresso, pode ser... E jornal é uma forma de você acumular num local só várias informações, né, do acontecimento. Aqui na cidade a gente tem um jornal local, hoje ele é digitalizado e impresso. O pessoal está voltando a ter o hábito de ler. Ou seja, saber a notícia e tal. Isso é muito importante, viu? O que a Academia de Letras tenta trazer de inovador para a Boa Esperança? Inovador, hoje, é esse resgate à leitura, que é o principal, e movimentos culturais. Movimentos culturais que eu falo, reativar, sarau, que é muita coisa, é algo que está parado, festivais de conto, festival de poesia, concursos de redação e o principal, estimular novos leitores e o mais importante de tudo, estimular que novos escritores produzam mais livros. Ou seja, tem muita gente que escreveu, tem vontade de lançar o livro, mas como que ele vai lançar o livro? Às vezes, não é nem questão financeira, a pessoa pode ter condições de lançar um livro, não é caro, tão caro igual a pessoa imagina, mas quem que eu vou procurar? Onde que eu vou fazer? Quem que é a editora que vai publicar? Esse livro vai ser editado por quem? Quem que vai corrigir isso? A academia faz todo esse processo, entendeu? De leitura, de orientação. Então, os últimos livros escritos dentro de Boa Esperança, a maioria teve alguém da academia envolvido. E ultimamente eu tenho notado que não só livro, viu? Questão, igual eu comentei com vocês dos curtas-metragens, questão musical, os últimos festivais de música, o pessoal tem participado, a maioria tem envolvimento com a academia, ou seja, são pessoas que fazem parte da academia, que escreveram. Então esse é o propósito, viu? A filha da nossa ex-bibliotecária, ela publicou um livro, eu só não vou me recordar o nome da menina, mas ela publicou um livro. Olha que bacana. Eu acho que eu recordo, chama Giovana, não, né? Não sei. Teve uma mocinha, quantos anos a Giovana? Tem uns 18, né?
Ela publicou um livro muito bom, por sinal. A última publicação que a gente foi do Thiago, professor, Thiago Figueiredo. Excelente, eles escrevem muito bem. Eu falo assim, a gente procura, às vezes, escritores de outro país, a gente tem aqui muito melhor que deles lá. O Thiago e o Denilson, ele publicou um livro jurídico da área dele. E o Thiago, assim, eu achei muito legal. Ele publicou o último livro agora, eu chamo O Último Coração, né? Isso. Muito bom o livro, assim, uma literatura muito bacana. Então, assim, e teve o apoio da academia. A academia fez me fugiu o nome aqui quando vai fazer um lançamento, né? Lançamento, um coquetel de lançamento, né? Para estimular, né? E lotou, teve muita gente, foi feito na Casa da Cultura, né? Aí é um momento que participa várias autoridades, o pessoal das escolas todos foram. Achei muito bacana, né? O conhecimento ele não pode ficar preso só dentro do muro da escola, ele tem que ser ampliado. Por exemplo, ir para a Casa da Cultura, né? Fazer atividades, a Olga mesmo, eu já vi várias exposições dela no lago. A Olga é uma pintora aqui da cidade, pinta quadros muito bonitos, vocês vão ver lá na Casa da Cultura. Então, assim, a arte ela não pode ficar guardada, ela tem que ser exposta. Tem uma menina que ela estudava lá no Belmiro, ela chama Alice, ela também fez um livro, acho que ela tem minha idade hoje em dia. Isso. Foi verdade. Ela também foi lançada. Teve uma menininha, né, aquele dia de 5, 6 aninhos, que lançou um livrinho. Dado do Belmiro. Isso, acho que foi do Belmiro. Eu creio que foi ela. No Belmiro, tinha muitos negocinhos de fazer um textinho lá. Vocês ainda tem o festival de poesia ainda? E eu fiz parte. Quando eu estudei O ano passado teve. Isso. Ó, vamos cobrar do diretor fazer Os de novo. professores também têm que estar atentos nessa parte. Lá na nossa escola, ano passado, teve uma feira cultural. Ótimo. Isso. Que teve uma banquinha só de leitura e ganhou em primeiro lugar. Há pouco tempo eu fui jurado no SEI, né, mãe? Foi. A tia Anderlúcia, eu chamo de tia porque ela foi minha professora bem quando era muito titinho. Então a tia Anderlúcia me chamou para ser jurado. E as poesias estavam incríveis, muito boas. Perfeitas. Como todos nós sabemos, o Puxando Conversa é um programa cristão, católico, que tem a abordar vários temas sobre espiritualidade, fé, movimentos e pastorais. De fato, o que está infiltrado dentro da Igreja Católica. Então, já que o tema é sobre leitura, qual seria a importância de um cristão ler a Bíblia? Você quer falar primeiro? Ó, uma pessoa que está com o livro, ela só deseja o bem. E a Bíblia, ela propõe o bem, ou seja, as Santas Escrituras, né, tudo, ela propõe o bem. Então, hoje eu creio que a leitura da Bíblia, né, que é o principal livro, né, do cristianismo, ela propõe a sermos cidadãos melhores, queremos um mundo melhor, né? E eu creio que a Bíblia ela traz essa orientação, né? Eu falo que ela esclarece muita coisa, né? A Bíblia é um livro de 2000 anos, mas continua um livro atual, entendeu? Ela tem... Eu falo assim, é um livro que ainda vale a pena ler. Entendeu? muitos ensinamentos na Bíblia. Quem lê a Bíblia, ela está bem preparada para o dia a dia, para a vida, né? É um ensinamento que nunca vai mudar, sempre vai prevalecer na vida nossa, vai ser de utilidade muito importante para o dia a dia, né? Ajuda a pessoa a raciocinar melhor, a pensar melhor, né? O mundo hoje, eles falam assim, o mundo mudou muito. Se for pensar bem na Bíblia, não mudou. É só as pessoas acompanhar a Bíblia ali e ver que realmente o que está acontecendo na realidade, se a gente seguir a Bíblia, o caminho será aberto, livre, e só coisas boas na vida poderá acontecer daqui para frente. Né? Complementando o que você falou, o pessoal, assim, a grande maioria, eu tenho contato com muita gente que eu atendo no consultório, no despacho, na Câmara. Todo mundo espera um mundo melhor, mas não, eu acho que a gente tem que esperar um ser humano melhor. Exato. Cada um fazer a sua parte, gente, no final dá tudo certo. Então, um dos caminhos é procurar a igreja, procurar o conhecimento, né, através da Bíblia.
não ficar esperando muito do mundo, do outro. Não, faz a sua parte, faz bem feito, tá tudo ok. Eu acho que o melhor caminho é esse. E assim, a leitura, né, dentro da igreja, que é muito importante, né? Eu falo, a gente vai geralmente de domingo, a gente tem o folhetim, né? A gente acompanha, lê. Cada missa tem algo diferente escrito ali, então assim, a gente já fica naquela expectativa de chegar na missa, hoje vai ter algo diferente, a palavra aqui está um pouco diferente, entendeu? E começa ali, entendeu? Eu falo assim, a semana que a gente não vai na missa é uma semana diferente também. A gente começa a semana, quando a gente vai à missa, uma semana muito melhor. Com certeza. Porque a maioria dos jovens de hoje em dia não tem mais o hábito da leitura. É porque está muito focado a internet, né? O mundo virtual, e é celular, computador, né? É a preguiça, né? É o principal, porque já vem mastigado, não tem que pensar. Pô, se eu quero alguma informação, o Dr. Google ali me dá na hora, né? Então, acabou você... Eu falo assim, antigamente quando tinha isso, ó, eu tenho que ir lá perguntar para alguém. A pessoa tem um livro e tal, né? Que tem uma informação, então eu creio que hoje o pessoal quer tudo muito mastigado. Com certeza. Entendeu? E assim, é esse que é a grande falha. Entendeu? Que a leitura, ela te atiça, né? Olha, eu preciso ver tal coisa, eu preciso procurar tal formação, onde eu falei das fontes, muito importante, tem várias fontes diferentes, entendeu? E o caminho é esse, entendeu? A leitura é fantástica. Diego e Dalma, quais são os seus livros preferidos? Qual que é o seu? Nossa, eu tenho vários. Mas tem um que te marcou mais. Pode falar 3. Que eu gostei, o Pé de Feijão, João Maria, não? João e Maria. Nossa, tem vários. É tantos que agora... Um livro que me marcou, eu não lembro o autor dele, era o Cortiço. Já viu? É o Cortiço. Iracema. É dessa época. O Cortiço, que eu lembro muito, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso. Tinha Helena, não era Helena. Lembra do bichinho? Não, Helena era um livro de uma Índia. A Iracema. Não é Iracema, não. Não. Eu tenho que recordar, a gente leu muito. Muitos Mas um livro que me marcou demais foi um do Valcir Carrasco, um autor brasileiro, que eu li lá na biblioteca. Era um livro ensinando a devastação que as drogas fazem na vida de um adolescente. É um livro muito importante, é difícil de achar esse livro. Eu ganhei na biblioteca, né, que ele veio lançar um livro aí uma vez, e é um livro muito bacana de instrução. Foi um livro que me marcou muito. Eu falo assim, ensinando, o caminho bom não tem como dar errado. E o caminho errado, a tendência é mais errado ainda. Foi um livro muito bom. São os 3 livros que me marcou muito. Quando eu era criança, minha avó foi professora, né? E aí, lá pro segundo, primeiro ano, sempre tinha procurar o significado das palavras, como escrever, separar em sílabas. E aí, minha avó sempre teve muito livro guardado nessas escolas que ela passava. Aí ela sempre pegava o livro, olha, procurava a palavra lá, sempre achava, ou até mesmo figura dessa palavra, e mostrava pra mim sempre, não joga nenhum livro fora. Lá em casa a gente sempre foi criado assim, não joga livro fora, alguém vai precisar dele um dia. Isso. Todo ano, quando a gente ganha algum livro assim da escola, né, minha avó guarda numa caixa e não deixa ninguém jogar fora. Você fez eu lembrar aqui de uma passagem que acontecia muito na biblioteca. Um livro que eu gostava muito era o Dicionário Aurélio. Porque é o seguinte, eu pegava palavras que eu não conhecia e estava o significado delas. E assim, o nosso vocabulário português tem palavras dificílimas, que a gente nem imagina o significado. E assim, era algo que eu chegava, eu ficava louco para ir lá na biblioteca, pegar o Aurélio, mas tem uma palavra aqui que eu nunca... E o significado dela, eu falo assim, eu era bem pequeno, uns 5, 6 anos, né, mãe? Estava começando a ler. E assim, era algo que eu achava muito interessante, viu? E assim,
Até hoje eu ainda consulto a Aurélio, viu, gente? Bom, muito obrigada, pela aula, meu Diego. E eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para os jovens, para os adultos, sobre a importância da leitura, né, que foi dito aqui, mas deixar uma mensagem final. Levar para a sala de aula uma variedade de obras infantis ou obra literária, por exemplo, romance, coisas que possa eu não gostar, mas você goste, né? Incentivar a leitura, incentivar a ir à biblioteca, né? Na biblioteca da escola mesmo, a leitura é o foco principal. Quem lê pode ter certeza, vai ser bem sucedido na vida. A verdade é essa, que a leitura só faz bem. A minha mensagem final, eu falo assim, eu trabalhei o dia todo, então assim, a cabeça está um pouquinho cansada, mas leiam não para fazer um mundo melhor, mas para serem seres humanos melhores. Eu falo assim, a leitura, ela te dá o discernimento de escolher o que é bom. Você vai estar conhecimento, ninguém te toma. Então, você leu, você aprendeu, ó, se eu fazer isso, isso não vai me dar problema. Então, o conhecimento ele te traz essa orientação. Então, almeje não um mundo melhor, mas serem seres humanos melhores. Tudo isso através do conhecimento. E como eu adquiro conhecimento? Através da leitura. Leia de tudo, de tudo. Ó, desde uma bula de remédio até uma revista em quadrinhos, tudo é conhecimento, nada é perdido. Às vezes tem aquele conhecimento que é chato, mas o livro é grande, é devagar, lê uma página hoje, outra amanhã, mas não deixe de ler, entendeu? E o mais prazeroso de tudo, leia aquilo que te agrade, entendeu? Ó, eu gosto de música, eu vou ler sobre música. Eu gosto de arte, eu vou ler sobre arte. Eu não gosto de ler. Opa, vamos escutar, tem, como eu comentei com vocês, arquivos, né, de leitura, entendeu? Então, cria alguma estratégia para você adquirir o conhecimento. E eu creio que hoje a forma mais rápida de adquirir conhecimento é o livro, entendeu? E leia sempre mais de um pensamento. Ó. Às vezes, a mesma opinião podem ter 3 pessoas que divergem. Escute as 3, leia sobre os 3, viu? Mas leia, isso é importante. Vamos deixar o celular um pouquinho de lado. Vamos para a leitura. Muito obrigada pela participação de vocês, né, por terem aceitado o convite. Foi isso. Obrigado por assistirem. Até o próximo Puxando Conversa! Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje de frente à Casa da Cultura, fazendo esse pequeno vídeo para o programa do Puxando Conversa. A Casa da Cultura, ela foi construída em 1951. Né? Ela pertencia à família da dona Didi, né, que morava aqui do lado. E em 1988, essa casa foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Boa Esperança e na época o prefeito era o senhor José Lourenço. E desde 1998, a Casa da Cultura foi tombada pelo município e hoje ela faz parte do nosso patrimônio histórico e cultural, certo? Eu vou convidar vocês para a gente poder fazer alguns vídeos dos espaços culturais que a gente tem lá dentro da Casa da Cultura. Vamos lá? Bom, aqui dentro da Casa da Cultura, a gente divide os nossos espaços aqui em espaços de memória. Então, neste pedaço que nós estamos aqui, nós temos o memorial do Sr. Jacinto Felizari. Né? O Sr. Jacinto Felizari, ele era dentista, mas além de ser dentista, ele também era um grande artista também. Ele tocava violino, tocava outros instrumentos musicais também, mas o violino era um instrumento de paixão dele. E, além disso, o Sr. Jacinto Felizari, como vocês podem perceber aqui, né, eu convido vocês a fazerem também uma visita da Casa da Cultura, para que vocês possam ver melhor
nós temos as miniaturas. O seu Jacinto Felizardo fazia muita miniatura, que é necessária até a lupa que nós temos aqui, ó, para você poder enxergar nos detalhes as miniaturas que o seu Jacinto Felizardo fazia. E ele chegou a ganhar vários concursos, né, com essas miniaturas, aparecendo inclusive no programa Silvio Santos, né? E ele também praticava tiro ao alvo. Esse troféu aqui, né, é um dos troféus que ele ganhou no campeonato de tiro ao alvo. Ao lado do espaço do seu Jacinto Felizardo, nós temos o espaço do fotógrafo Enéas, né? O Enéas Neves foi um dos fotógrafos mais antigos, né, de Boa Esperança, e aqui nós temos várias fotos da cidade de Boa Esperança que foram doadas pela família, e inclusive uma das câmeras antigas, né, que ele usava, né, na época enquanto fotógrafo. Então, neste espaço aqui, nós temos esses dois personagens da nossa história de Boa Esperança. Juntamente nessa parte aqui, né, ao lado dessa parte da Casa da Cultura, também funciona a Biblioteca Pública Municipal de Boa Esperança, a qual vocês podem estar vindo aqui, né, fazer ficha, pegar livros para poder ler, ou tem também ambientes de leitura aqui dentro da Casa da Cultura, que vocês possam fazer a sua leitura, ou vir estudar, ou fazer um trabalho, né, e, como se diz, deixar se envolver por esse mundo dos livros que nós temos aqui. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa biblioteca pública. Temos, né, espaços aqui da biblioteca pública, nós temos esta sala aqui de romances, de livros, nós temos livros estrangeiros, livros brasileiros. Aqui também nós temos um outro espaço de literatura, né? Inclusive livros religiosos, livros de histórica, livros de genética, né? Livros de ética e de moral, livros de teologia, né? Neste espaço daqui, nós temos uma sala totalmente dedicada ao Rubem Alves. O Rubem Alves, ele foi um escritor, pedagogo, professor da Universidade Federal de Campinas, né, a Unicamp. Então essa sala aqui, ela se chama Sala Rubem Alves, e aqui nós temos todo um espaço dedicado aos livros dele. E também livros de poesia. O Rubem Alves, ele dedicou a maior parte dos seus escritos dedicado ao público infantil. Então nós temos exemplares de todos os livros dele que ele escreveu para o público infantil. E além aqui da sala do Rubem Alves, nós temos também uma outra parte dedicada ao público jovem e às crianças, que é este espaço aqui. Neste espaço aqui se encontra os livros da literatura infanto-juvenil, né, com revistinhas de histórias em quadrinhos, né, e bonecos também de pano para que as crianças possam estar brincando. E de cá também um espaçozinho com cadeiras pequenas dedicadas ao público infantil, né, as histórias de criancinhas, bem para o público infantil mesmo, de 10 anos, 7 anos, 8 anos e sucessivamente. E agora nós vamos para o segundo andar, onde se concentra outros espaços de memória. Bom, aqui no andar de cima nós temos algumas fotos, né, do Colégio Padre Júlio Maria, né, do Colégio das Irmãs, como era, né, antigamente. Temos também algumas fotos dos antigos carnavais de Boa Esperança, que as escolas de samba eram bastante famosas. Algumas fotos de personalidades folclóricas, né, folclóricas assim, tradicionais da nossa cidade, né, como a Leontina, a Maria Júlia, o Canjerana, né, o Tibeijo e assim sucessivamente. Nós temos poucos, nós temos muito mais personalidades esperancenses, mas que nós não temos as fotos, né? E aqui, neste espaço se concentra a família Freire, né? Nós temos um espaço aqui totalmente dedicado à família Freire. Neste canto aqui,
nessa parede, nós temos um painel dedicado ao memorial do Newton Freire Maia. O Newton Freire Maia, ele foi um cientista, geneticista de Boa Esperança, mas que construiu toda a sua carreira no Paraná. Ele era professor da Universidade Federal, né, do Paraná, e ele tem um reconhecimento internacional nessa área de genética, né? Nesse canto de cá, nós temos a parte dedicada ao memorial do Dr. Geraldo Freire. O Dr. Geraldo Freire, ele foi promotor de justiça, mas depois ele exonerou seu cargo de promotor de justiça e resolveu dedicar sua carreira política. Então ele foi um político bastante influente em Brasília, né, no Brasil inteiro, daqui também de Boa Esperança, né? A casa dele ficava ali em frente a Escola Estadual Dr. Sabrito. Quem passar ali pela Escola Estadual Dr. Sabrito e olhar uma casa antiga de frente, vai ver que tem no alpendre da casa até algumas fotos, né, dele com a esposa, né, porque ali morava, né, a família dele antes de se mudar para Brasília. Então o Dr. Geraldo Freire é um dos nossos nomes, né, com renome também internacional. E nesse canto de cá nós temos, né, o nosso maior pianista. Nosso maior pianista. O nosso pianista Nelson Freire, ele daqui de Boa Esperança, fez a sua carreira praticamente na Europa, né? Ficava, né, entre Brasil e Europa. E o Nelson Freire, ele era conhecido, né, como o maior pianista do mundo. Então, é um dos nossos maiores orgulhos daqui de Boa Esperança saber que o maior pianista do mundo era da nossa terra, era da nossa gente, né, e levou o nome de Boa Esperança a tantos lugares no Brasil inteiro, né. E aqui nesse canto de cá, passado, a Escola Municipal Fazenda Águas Verdes, né, fez para nós, para o Patrimônio Histórico e Cultural do município, essas duas maquetes do Jardinzão, né. O Jardinzão, ao longo desse ano de 2024, ele vai começar a passar por uma reforma, né, e eles fizeram para a gente o Jardinzão como era antigamente, que havia até essa fonte aqui no meio, né, do Jardinzão, né, e até a torre antiga da Igreja Matriz de Boa Esperança, e como que ele está hoje, atualmente, né, sem a fonte, com a reforma que teve na Basílica e a torre nova, né, e eu cheguei até a falar com eles que agora, depois que o Jardinzão passar por uma reforma, para que eles possam fazer a terceira maquete para a gente, mostrando como que vai ficar o Jardinzão depois da reforma. Então isso aqui foi um trabalho muito bem feito pelos alunos, né, do 6º ano da Escola Municipal da Fazenda Águas Verdes. E é isso, né? Então os espaços de memória que nós temos aqui na Casa da Cultura são estes. A Casa da Cultura atualmente ela abriga a Biblioteca Pública, abriga a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e também a Secretaria de Esportes, né? Tudo concentrado nesse prédio tombado pelo município de Boa Esperança e que faz parte do nosso patrimônio histórico e cultural, tá? Espero que vocês tenham gostado. Convido todos vocês a fazerem uma visita aqui pra gente, conhecer o nosso espaço, conhecer as nossas memórias, as pessoas que fizeram parte de toda a nossa história, né, de Boa Esperança. E a Casa da Cultura está aberta das 8 da manhã até às 17 horas, de segunda a sextas-feiras, tá bom? Grande abraço e obrigada!